um pouco sobre a época da aviação aqui. Que tem um casarão da aviação também no Campeche, né, Sei, histórico, que foi sei, tombado há um tempo atrás, né? Me sei. conta um pouco do famoso Exupéry, Super chamado de Zé Perry. Zé Perri. Isso. E por que Pequeno Príncipe? Por causa da obra do Zé Perry. Ele tem um livro famoso, né? Segundo ah, os entendidos, o livro mais vendido no mundo é a Bíblia. Sim. E depois é o Pequeno Príncipe. O livro do Pequeno Príncipe. Que fez agora, né? 100 anos. Olha. Se fez 100 anos aí da edição do Pequeno Príncipe, então já chegou na... Não, vai fazer 100 anos ainda, entendeu? Mas é uma obra famosíssima no mundo inteiro, né? Eu tive a oportunidade de ir a Portugal e lá comprei um livro lá em Portugal, lá eles chamam de O Príncipezinho, o que a gente chama aqui de Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Sim. Então, lá na França é Le Petit Prince, então, diferente, né? Cada língua, mas sim, é o livro mais traduzido e mais vendido no mundo inteiro. Então, o nome se deu à avenida por causa dele. Por causa do Pequeno Príncipe. A aviação francesa chegou aqui no Campeche na década de 1920. Então, de 1923, 1925, né? E o que era essa aviação francesa? Era a entrega de correspondência da Europa para a América do Sul. Aqui era um ponto. Isso. Só que a chegada da correspondência, ela vinha por navio. Ela não vinha de avião, porque ainda não se atravessava o Atlântico de avião, porque não tinha autonomia de voo, combustível suficiente para passar, não tinha essa tecnologia, né? Então, a correspondência vinha tudo por navio, os aviões vieram por navio, até a base era Argentina, era Buenos Aires. Tanto é que o Exupéry, o Zé Perry, ele casou com uma argentina. Então ele vinha da Argentina para Florianópolis. Aí quando ele saiu, o avião saía da Argentina, vinha para o Chile, ia para o Uruguai, ia para Florianópolis, ia para Pelotas, ia subindo, ia para São Paulo, Santos, ia para o Rio de Janeiro, né, e até João Pessoa. Depois então, voltava para a Argentina, pegava o barco e voltava para a Europa. Isso até 1930, 31, depois já passava direto pelo Atlântico, né? Aí depois já fazia... Começou a ter autonomia. Direto, né? Você passou a autonomia. O primeiro voo foi o piloto Walker, que era um piloto francês, em 1931, que não tinha autonomia. Eles pousavam aqui? Eles pousavam aqui. Aqui no campo? Aqui no campo. Essa propriedade pertencia aos lavradores aqui. Gente, eu falo aqui porque atrás de nós aqui, ó, atrás do salão aqui do homem que fica na Pequeno Príncipe, tinha esse campo de pouso, né? Sim, nesse campo de pouso eram propriedades privadas. Sim. Ali se plantava mandioca, muita mandioca, tinha chácara de café, que se produzia muito café, se plantava melancia, se criava gado, tinha engenho de farinha. Nesse campo? Nesse campo. E aí os franceses, né, na negociação, quem negociou essas terras com os franceses foi um assessor, né, que ele tinha o cargo de inspetor do sul e leste da ilha, chamado Senem Cameu. Senem Cameu? Senem Cameu, que é um carioca que veio para cá para trabalhar com o governador Ercílio Luz. Então ele é também que alfabetizou, né, algumas pessoas, inclusive entre elas meu pai, o meu avô, que depois virou professor, né, e ele veio para sediar na Lagoa da Conceição, porque o Campeche pertencia ao distrito da Lagoa. O Campeche não era um distrito. O Campeche só vai ser distrito em 1995, quando a prefeitura estava na prefeitura o prefeito Sérgio Grando, então, que era da Frente Popular. 85, em 95. 95. Em 95. 85 era a ditadura. A Avenida Campeche não era asfaltada ainda. A Avenida Campeche foi asfaltada em 1996. O único asfalto que tinha aqui era a Pequeno Príncipe. A Pequeno Príncipe, né? Como que vocês chamavam aquela região que ficava aqui para trás, que era uma vassoura, é isso? A gente chamava ali o gramal, a campina. Que era o mato, era uma vassoura que vocês viam? O vassourão, mas o mais vassourão mesmo, que a gente chamava de vassourinha, era a região mais norte. Mais norte. Isso aqui é uma planície, né? Sim. É uma grande planície, né? Tem vassouras, tem pequenos arbustos, tem restinga, tem brejo e tem campos. Então é uma planície. E no meio dessa planície tem um morro, uma grande montanha chamada Morro do Lampião. Morro do Lampião, o famoso Morro do Lampião. Que tem uma visão de 360 graus. Olha, o pôr do sol, o nascer do sol e o pôr do sol lá é fantástico, né? E o Morro do Lampião, por que esse nome? Porque lá em cima, naquele tempo não tinha a precisão da chegada do voo. Imagine, né? Não tinha satélites para ter a precisão da chegada do voo. Como a gente está acostumado no aeroporto hoje, está lá, vai chegar a tantas horas, tantos minutos, a tantos segundos. Não tinha isso.
Então precisava estar prevenido para a chegada do voo. Então, de noite, quando ia sair o voo, de noite se colocava o lampião, se acendia o lampião bem lá no pico do morro, lá em cima. Tem uma história que iam lá em cima acender esse lampião, sim, né? Tinha as pessoas. Que é para orientar o avião por causa do morro, é isso, né? E no outro dia de manhã, tinha que subir lá para apagar, para não gastar combustível à toa, não gastar querosene à toa. Então tem todo esse manejo. Então chamou-se de Morro do Lampião. Tem ideia de que tamanho era esse lampião? Não, eu nunca vi esse lampião, sabe? Mas devia ser bem grande, né? Fotografia. Devia ser bem grande. Talvez até não, né? Naquela época, né? Mas era um voo, porque também o voo daquele tempo, os aviões eram pequenos, né? Então, também não voava tão alto. Não voava em... sim, até porque o Morro do Lampião ele não é tão alto assim, né? Ele é alto. E depois tu tens que entender que não tinha outra luz. Sim, por isso que deram o nome de Morro do Lampião. Não tinha outra luz. A luz que aparecia era do Lampião. Só tinha luz no centro da cidade. Sim. Aqui não tinha. A energia elétrica chegou aqui, como eu te falei, em 1970, para a região do Rio Tavares, para o Campeche em 1971. E por que ela chega na região do Rio Tavares em 70? Porque ali estava instalado o primeiro britador, que ainda não era pedrita. Certo? A pedrita veio em 72. E aí esse britador, pertencia a um senhor lá de Paulo Lopes, ameaçou o município que ia tirar daqui. Caso não colocasse energia elétrica. E era um gerador de emprego. Então não podia perder a pedrita. Tem que deixar, que não era pedrita ainda. Era apenas uma pedreira, né? Apenas uma pedreira, né? Com gerador próprio. Essa pedreira era onde? Era no Rio Tavares mesmo? É onde está até hoje. Hoje é pedrita? Hoje é pedrita. Onde é a pedrita hoje? Onde é a pedrita hoje, é exatamente ali. Aquele mesmo morro. Isso. Então ali, certo, no Rio Tavares foi atendido. No Campeche não. Mas no Ribeirão da Ilha já tinha luz. A luz chegou no Ribeirão da Ilha. Era só a diferença, em 1954. Olha! No Pântano do Sul, a luz chegou em 1958. E o Campeche em 1971. Que diferença, né? Por quê? Porque a luz para lá anos depois, gente. veio pela base aérea, pelo aeroporto. Ela veio pelo aeroporto. E aqui veio pelo centro? Daqui veio pelo Rio Tavares, como está ali. Entendeu? Só que o Rio Tavares não tinha estradas, era um caminho de carroça, de carro, depois de carro de boi, de cavalo. Depois, então, com um carro de boi, mas com automóvel, mas com muita dificuldade. Entendeu? E também não tinha apelo, né? Era investimento. Não existia a Celesc, né? A eletricidade era uma empresa do município, chamada de Elfa. Não era a Celesc. A Celesc que veio depois, era a Celesc que encampou essas empresas dos municípios, essas empresas regionais. Então, a luz elétrica chegou no Ribeirão, em 1954, e se estendeu para a direção sul. Aí pegou o Ribeirão, a freguesia do Ribeirão, onde temos a Praça do Ribeirão. Foi o primeiro sistema de luz pública. Iluminação pública foi na Praça do Ribeirão. Olha! Mas não tinha tecnologia... No Ribeirão da freguesia do Ribeirão. Exatamente, da freguesia do Ribeirão. Freguesia. Mas lá não tinha, naquela época não tinha tecnologia de fotocélula. Então tinha alguém que ficava responsável em armar e desarmar a chave, todos os dias, que era a dona Chiquinha, que era também da família do comerciante mais forte lá, que era o Norberto da Silva, que já tinha a fábrica de café, tinha olaria, tinha cachaçaria, ele exportava pescado para São Paulo em caixa de madeira. Então o Ribeirão tinha todo esse núcleo, né, muito forte na freguesia do Ribeirão. Depois que veio em sentido norte, né, pelo Alto Ribeirão, e chegou até o Pântano do Sul, para depois ainda chegar no Campeche em 1971. Mas também quando chegou no Campeche em 71, a primeira casa que teve luz foi a casa do meu pai, porque ele era o professor. Então a Celesc, na época era a Elfa, né? Seu pai era o? Professor Adriano Alexandrino Daniel. Adriano Alexandrino Daniel. Então a Elfa fez toda a instalação, fizeram um coquetel de inauguração. Então vocês têm que entender que a luz elétrica só atingia a estrada geral. Mesmo assim, em direção ao Campeche Norte, e até um pouquinho antes do Novo Campeche. Do Novo Campeche até chegar lá no Rio Tavares, perto da Pedrita ali, onde encontra a SC, ali não tinha luz elétrica. Isso é bem depois, 5, 6 anos depois. Olha. A Pau de Canela só tinha luz elétrica a 300 metros. Né? As servidões aqui não tinham luz elétrica, mesmo porque tinha dificuldade. Quais são as dificuldades? Dificuldade de material. As pessoas eram pobres, não tinham como comprar material elétrico. Dificuldade para achar eletricista,
era um eletricista para atender todo mundo. E depois também a questão do pessoal não confiava, né? Porque antes de trazer a luz elétrica, a Elva veio aqui e fez uma palestra orientando as pessoas, né? Dizendo que era perigoso, que tinha que saber manusear, tal. E algumas pessoas se assustaram. Se assustavam. Tem o caso de uma velhinha aqui, a dona Cateta, que morreu sem colocar luz elétrica. Tinha medo? Perguntava, dona Cateta, vamos colocar luz elétrica? Não, não vou colocar na minha casa uma coisa que mata. Porque assustou com a história da luz elétrica. Então a história da luz elétrica é muito recente. Aí chegou em 71, logo em seguida, no ano seguinte chegou a CEOV. Então a CEOV é de 72.